funciona pelo INSS, né? A gente só trabalha com funcionários da prefeitura, porque não é o INSS. Porque não é o INSS. Podcast não é do INSS. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Não é do INSS, é o primeiro podcast 100% feito de RPPS para RPPS. Toda semana tem episódio novo por aqui, e para você que nos ouve, já siga o nosso canal na sua plataforma de streaming favorita. Você vai receber todas as notificações de episódios novos que chegam e ainda ajuda o nosso canal. Se você ainda não nos segue nas redes sociais, é só buscar pelo @não é do INSS, que estamos nas principais redes. E o nosso episódio de hoje conta também com o apoio da Grid Investimentos. Conheça o maior escritório especializado em RPPS, atendimento individualizado e soluções de investimentos diversificadas. Sigam a Grid Investimentos no Instagram com a @Grid Investimentos. Na nossa mesa virtual de hoje, o nosso bate-papo é com o RPPS de Pouso Alegre, Minas Gerais, o IPREM. E aqui com a gente, Daniel Vieira, diretor-presidente do IPREM. Tudo bom, Daniel? Tudo jóia, Rafael. E você aí? Tudo certinho. E Daniel, hoje não estamos sozinhos, né? Tem equipe do IPREM junto aí. Então, já deixar o espaço aí para você apresentar o pessoal. Aqui está comigo a Anelisa, diretora de administração, a Sônia, que ela é controladora interna, e a Evelyn, que ela vai assumir daqui a pouco a diretoria de finanças. Opa, maravilha. Time completo praticamente aí então, né? Sim. É os braços direitos e os esquerdos aqui. Daniel, queria que você contasse um pouquinho aí pra gente sobre o IPREM, pra gente conhecer um pouco mais como é que é o RPPS de vocês, como é que tá constituído ele. O RPPS de Pouso Alegre, o regime próprio, ele foi criado, na verdade, em 1946. Porém, a unidade gestora, ela só foi criada em 1993. Essa é o início do regime próprio aqui em Pouso Alegre. A gente foi pesquisando, procurando histórico, foi na Câmara, tudo, e foi procurando documento antigo, uns papígrafos mesmo, uns negócios bem estranhos. E a gente constatou que o Instituto foi criado realmente em 1946. Tanto é que está vendo as cobranças lá de CTC desde aquela época para cá, né? É um tema polêmico esse também. E hoje, por exemplo, a gente falando de caixa, né? Pelo o Instituto ser criado muito antigo e a unidade gestora um pouco depois, a gente já poderia ter um caixa antes se o RPPS tivesse sido criado anteriormente da forma correta também, né? O pessoal criou o RPPS, não falo só aqui em Pouso Alegre, mas quase que no Brasil todo, para poder tentar diminuir a despesa das prefeituras, né? E aqui por base, olhando aqui a data quando da criação do Instituto, as contribuições aqui eram de 8% do servidor e 4% do empregador. Era o contrário, né? Na época era 20% INSS, o seu prefeito da época pegou e pensou, não, vamos criar o RPPS que a gente vai contribuir menos. Aliviou o caixa da época lá, só que agora passou a bomba para os próximos, né? Com isso, o Instituto já ficou deficitário, né? Porque não tem como se pagar uma aposentadoria futura com esse tipo de contribuição. Teve alguns problemas aqui o Instituto, além desses valores aí de contribuição, teve um problema aí de avaliação atuarial, vamos botar assim, como a Andresa disse aqui, meio que equivocada, mas eram alguns períodos você vê que era uma coisa nova que os institutos estavam colocando ali e não sabia como que ia fazer direito. Aí, em outra época, você vai analisar, assim, você vê que tinha alguma coisa a mais ali, alguma coisa estranha, e por conta de você começa a fazer umas ligações entre prefeitura e instituto, aí você começa a ver, tem alguma coisa estranha aqui, por que essa contribuição diminuiu nesse momento? Aí você começa a fazer essas ligações. Aqui também teve o problema dos investimentos que começaram em 2011, uns investimentos que não foram muito bem sucedidos, que na verdade foram feitos 17 investimentos aqui que foram bem mal feitos. E esses 17 fundos que foram investidos aqui em Pouso Alegre, eles estão naquela lista da Secretaria de Previdência que fala que são fundos proibidos, né? Não foram observadas várias regras lá para poder fazer esse investimento. E a gente teve o Mateu, que teve aqui bastante tempo aqui no Instituto. Ele é
das pessoas investigadas aí na Polícia Federal, ele está foragido do Brasil, parece que ele está na Itália, mas nesse período foi investido aí mais ou menos 180 milhões, você trazendo esse valor corrigido pela meta, deveria estar aí uns 350 milhões mais ou menos, só disso daí, e nesse período, se você for olhar o que foi resgatado e amortizado, o valor todo ali foi mais ou menos uns 90 milhões, o valor todo, desde a intervenção foram 46 milhões, que em 2018 teve uma intervenção aqui por conta desses fundos que foram feitos. Hoje a gente tem de caixa 460 milhões, só que 460 milhões, 48 mais ou menos, desses fundos ilíquidos que a gente denominou aqui, porque são fundos que a gente não consegue, não tem liquidez. E você entra dentro do fundo, abre a carteira lá na Quanto ou lá na CVM, você vê que é só papel furado que tem lá. São debêntures que não tem valor, CRI também que não tem valor, alguns fundos que tem lá dentro, alguns FIPs da vida que a gente tem lá, tipo o Conquest, por exemplo, ele deve juridicamente mais de 620 milhões, então já está tendo cobrança já em cima do Instituto sobre esses valores que o Instituto tem nesses fundos. Quando a gente fala dos fundos de investimentos os líquidos aqui, é bem preocupante. Temos o Tribunal de Contas agora, chegou ontem um ofício falando que a gente vai ter que abrir um tomate de conta especial para poder apurar se ocorreu o dano erário ou não, e a gente está indo, tentando resgatar o que dá para resgatar. Temos o Tribunal de Contas agora, chegou ontem um ofício falando que a gente vai ter que abrir um tomate de conta especial para poder apurar se ocorreu o dano erário ou não, e a gente está indo, tentando resgatar o que dá para resgatar. Pois é, até tinha anotado aqui desse último relatório de investimento de vocês, né, 48 milhões que hoje, né, compõe a carteira de vocês só desses fundos líquidos, né? Como você falou, eram para ser 350, né, já atualizado. E no fim, como é que se faz a gestão desse tipo de fundo, né, que além de judiar da rentabilidade para vocês, ainda ocupa um percentual também na carteira? Cara, o que a gente tenta fazer? A gente faz um relatório, o relatório anual, porém a gente recebe das gestoras, administradoras, os relatórios mensais. A gente faz o acompanhamento dos ativos que tem dentro de cada fundo e a gente cobra das gestoras algum posicionamento, alguma coisa do que eles estão fazendo ou não. Mas a gente só conseguiu fazer isso depois que a gente conseguiu trocar a gestão de alguns fundos. Na verdade, a gente trocou a gestão de todos os fundos, na verdade, para poder estar recuperando alguma coisa lá que tinha lá dentro de umas NTNB da vida, uns títulos públicos, e algum papel privado ali que teria valor. E a gente foi tentando trazer liquidez desses papéis. Falar para você que é fácil, não é muito difícil. É muito difícil. Tem coisa assim que a gente não consegue fazer, que não depende só da gente, depende da CVM também. É o caso do Fundo Sicília. A gente precisa de alguns documentos para poder estar habilitando o Instituto para poder estar recebendo uma debênture da M-Invest. Era uma empresa que construía shopping, que construía algumas casas, alguns apartamentos populares no sul do país, acho que é em Rio Grande do Sul. Mas é bem complicado, viu, Rafael? Não é fácil, não. Eu fico imaginando que assim, o Progestão, por exemplo, né, só para trazer uma pincelada sobre o Progestão, uma das exigências que ele faz lá, em um dos diversos níveis, não vou lembrar agora de cabeça, é relatório de diligência, né? Que aí o RPPS vai dizer como é que está a diligência quanto à compra dos títulos públicos, quanto aos FIPs que estão investidos ali. E você fazer diligência em cima desse tipo de produto estruturado que está entregando é uma coisa, né? Vocês já têm que fazer esse relatório de diligência, que nem era exigência ainda de Progestão, já precisava fazer esse tipo de coisa, né? Para poder acompanhar esses fundos ilíquidos, né? Esse que é o trabalho inglório do RPPS aí. Sim, sim. Esse dos FIP a gente faz, a gente tenta acompanhar ali, porém ele fica meio que parado, porque vamos pegar o Conquest. Ele não conseguiu desenvolver nada
não desenvolveu empresa nenhuma, não desenvolveu nada ali dentro, que a origem do FIP é tentar desenvolver algum empreendimento, né? E, na verdade, não foi feito nada. Foi feito, na verdade, desvio de dinheiro. Ele foi criado para isso. No final das contas, foi isso. Não teve outra vontade, não. O gestor ali da época, quando eu falo gestor, eu falo gestor do fundo, tá? E a intenção dele era desviar dinheiro. Foi isso. E aí, para quem nos acompanha um pouco aqui ainda no podcast, alguns episódios atrás, a gente trouxe o pessoal da Quineia, que trabalha muito com FIPs, né? E uma coisa que o Kesley lá comentou foi sobre o momento que a gente está vivendo agora no país, né? Onde o PAC também está ajudando a dar uma certa pujança na parte de infraestrutura. Então, os FIPs estariam entrando agora aí no radar de muitos dos RPPS, e talvez com todo esse histórico que Pouso Alegre está sofrendo, talvez trazer isso para um comitê, para um conselho deliberativo, é até meio injusto você dizer, olha, temos outro FIP que talvez possa salvar o que o primeiro fez de ré para a gente, né? O Itaú, que faz a distribuição do Quineia, ele até entrou em contato com a gente, e só que aí eu já peguei, aqui quem atende é o Mauro do Itaú, né? Falei, Mauro, cara, desculpa, eu sei que faz muito sentido quando o RPPS, quando o negócio é bem estruturado, você vê que tem como e faz muito sentido, vai dar uma rentabilidade muito boa. Porém, por conta desse histórico que a gente tem, de verdade, eu nem levei para a reunião do comitê. Eu conversei com o pessoal, só que eu já conversei e falei assim, olha, gente, eu posso até apresentar para vocês lá, mas a minha posição é de não fazer um investimento. A minha. Agora, se vocês quiserem, a gente pode discutir, mas a minha posição no momento é não fazer investimento. Porque a gente também não tem nem caixa direito para poder estar entrando num FIP. A gente já deveria ter, e hoje a gente tem um déficit de quase 2 bilhões, e a gente tem na carteira 460 milhões, então a gente tem aí um quinto do que deveria ter, praticamente. Inclusive, estava dando uma conferida aqui no relatório atuarial de vocês, de maio, e estava trazendo uma insuficiência da cobertura do déficit já na ordem de quase 800 milhões, né, mesmo com o plano de equacionamento já vigente. Quais ações que vocês já estão buscando aí no sentido de mitigar um pouco esse déficit? Hoje a gente está lá com déficit total de 1.400 mais ou menos, e já foi equacionado 700 milhões, falta mais ou menos 700 e poucos milhões para poder estar equacionando. Essa parte é uma parte bem difícil, viu, Rafael? Porque a gente precisa ter muita conversa com o executivo. E a gente vai, conversa com o pessoal lá, com o prefeito, com o chefe de gabinete, controlador. A gente é sempre bem recebido, o pessoal sempre está conversando com a gente. Porém, a gente vê às vezes que é justo, até o que eu vou falar aqui, que eles têm um pouquinho de receio por conta do que foi feito aqui. Os 350 milhões que poderia ter aí hoje, os 190 milhões que foram desviados, cálculo atuarial que foi feito de qualquer jeito. Então, existe um receio, assim, de a hora de troca de prefeito, a galera vai e faça isso de novo. Esse é um receio. Porém, não pode se prender a isso, né? Eles têm que tentar fazer o Instituto funcionar, criar mecanismo para que isso não aconteça novamente e tentar estruturar isso aqui. Porque se não estruturar e tá aportando o dinheiro que falta, ou aporte agora, porque, por exemplo, o ano que vem a alíquota que hoje está na alíquota feita pelo atuário. Porém, o ano que vem vai para 64% a alíquota, para poder fazer esse equacionamento desses 700 milhões que estão faltando. E aí a alíquota vai para 64%, o executivo não consegue pagar isso. É uma coisa muito alta. O que precisaria fazer? Olha, a gente não fez a reforma da Previdência ainda. É um ponto também bem difícil de estar fazendo nesse momento, a reforma da Previdência. Porém, isso já poderia ter sido feito lá em 2019, na emenda 103, já poderia ter colocado de uma vez, porque já fazia para o Brasil todo, não ficava dependendo
de política municipal para poder estar fazendo, mas parece que agora já existe um PEC em andamento no Congresso para ver se consegue fazer para todo mundo também, né? A gente precisa estar fazendo equacionamento. A gente não fez, a gente está em conversa com o Executivo, tanto para fazer o equacionamento quanto para fazer a reforma da Previdência. Como gestor aqui, como pessoas que trabalham aqui, a gente sabe que precisa fazer. A gente precisa conscientizar o pessoal que é necessário fazer essa reforma para garantir a aposentadoria futura. Eu, como servidor, também não ia gostar se eu recebesse uma notícia dessa, mas eu não tenho o que fazer, a gente precisa fazer. E esse 64% é só em cima do equacionamento do déficit, ou isso já está no cômputo também a cota patronal do ente? Não, separado. Ou seja, os 64% é só a aposta do déficit. E quais são as outras alíquotas que hoje já estão vigentes aí? Ou se tiver na mão também alguma prospecção aí futura de novas alíquotas também? A gente hoje tem 14% do servidor e 14% do patronal. Porém, a gente está tentando, o projeto de lei já está com o Executivo, a gente está tentando aumentar o patronal para 17,3%, o déficit atuarial também. A vigente hoje é 25,31. 25,31, então, hoje é a patronal do ente, né? Não, esse é o déficit. Certo. 25, então, é o atual do déficit, que teria que ir para 64. Exato. Para a gente ver, né, como que essas ações de investimentos aí mal sucedidas aí trazem um prejuízo grande, né? E nós estamos falando de um prejuízo grande assim que vai reverberar no RPPS, que já reverbera também no ente, também nos investimentos deles ali, né, as políticas públicas ali, como até para fazer uma pinçada aqui também no episódio anterior que a gente lançou, que foi com o pessoal de Itaió, lá em Santa Catarina, e comentaram justamente disso, sabe? De você acabar tirando de outras frentes ali que a prefeitura precisa atuar para conseguir pagar déficit, né? E isso que também acaba muitas vezes pelo RPPS ficar meio mal visto também pelos servidores e pela população em geral. Exatamente. E é um ponto que eu sempre falo na prestação de contas, que pelo cálculo da avaliação do atuário, a gente teria dinheiro aqui para poder estar bancando as aposentadorias até 2035. Que se não fosse feito o equacionamento e todas as ações que precisam ser feitas, acabaria o dinheiro em 2035. Daí eu sempre pergunto, em 2035 o prefeito vai pagar o aposentado, vai pagar o servidor, ou vai fazer coleta de lixo, vai colocar merenda na escola? Então a gente precisa já estar mitigando agora para isso que não aconteça no futuro, né? E no plano de ação de vocês, que contemplaria 22 e 23, um dos pontos que foram mencionados era sobre a contratação de uma empresa que era especializada em saúde ocupacional, para poder elaborar PPP, LTCAT, outras peças mais que quem está trabalhando com progestão sabe dessa necessidade, né? E vocês conseguiram fazer essa contratação. Como é que foi esse processo que o RPPS atuou para a contratação e qual que é a situação que o ente se encontra em relação à elaboração dessas peças? A gente fez a contratação para o Instituto em 2022, foi feita a licitação, tudo, só que na licitação, no começo da licitação, estava prevendo o PPP, o LTCAT, o PPRA, PSMSO, o atestado de saúde ocupacional. Só que durante o processo ali foi visto que o PPP ele deveria ser feito pelo ente empregador ali. No caso aqui, quem está fazendo o nosso PPP é o RH. Ele vai, preenche tudo já no formato que já tem. E agora o LTCAT é feito pela empresa mesmo, que foi contratada. Na prefeitura, quem faz lá, o SESMIT. O SESMIT ele faz o LTCAT e o PPP, o RH, o secretário assina. Na Câmara, venceu o contrato deles com uma empresa e eles estão fazendo o processo agora novamente para poder estar contratando a empresa para poder estar fazendo. Então todas essas peças ainda estão em elaboração e a princípio vocês fariam essa frente de conseguir ter todas essas peças, mas se viu que então tem necessidade de o ente atuar, né? Sim, hoje a prefeitura ela
atuando. No comecinho, vamos pegar aqui, antes de 2019, não faziam tanto, não tinha, a gente pegava os relatórios assim, os relatórios eles ou eram copia e cola, ou era alguma coisa sempre tá faltando informação. Agora, com conversa com o pessoal lá da Secretaria de Gestão de Pessoas, eles começaram a conversar com o pessoal do SESMIT também. Você vê que já tem uma interação melhor ali, a documentação você já consegue enxergar uma melhora, teve um avanço bem legal, e aqui no Instituto está tudo ok, está funcionando o LTCAT, o admissional, o demissional, tanto para atender também o E-Social, né? Ah, sim. E a parte das perícias e tudo mais, ele é feito ainda pelo ente também, né? Vocês ainda não executam esse tipo de serviço para o ente. A perícia médica, sim, quem está fazendo aqui ainda é o Instituto, que é só no caso das aposentadorias por invalidez, né? Ah, certo. Ou então naquele caso de isenção de imposto de renda também. Esse resultado da elaboração de PPP, LTCAT, vocês acham que vai dar uma reviravolta muito grande aí, principalmente dos servidores da área da saúde, né, que acabam tendo muito essa parte de insalubridade e tudo mais, para cobertura dos eventos de aposentadoria? Olha, começou a dar uma reviravolta, porque, igual eu falei, antes eram feitos copia e cola. Agora não, agora você vê que já começou a movimentar a máquina de uma forma legal. De tanto a gente pegar e falar, olha, tem gente que não precisaria estar tendo aí, podendo estar se aposentando aí com 25 anos de contribuição, porque você poderia estar colocando o EPI, mostrando, dando o EPI para esses funcionários. Porém, é dado o EPI. O problema é que isso não é registrado. Aí agora começaram a registrar, colocar no papel, pegar um ok com o funcionário que ele recebeu, tudo. Aí agora você vê que começou, depois dessas conversas do Instituto com a Prefeitura e com o SESMIT. Essa interação que começou pelo Instituto, começou aqui com a Fátima, perturbando o pessoal lá, falou, olha gente, precisa fazer isso, precisa fazer isso, precisa fazer isso. E ela movimentou o pessoal, e o pessoal começou a se mover e entenderam que é preciso fazer, porque senão o déficit só aumenta. Então isso já é uma ação, já que vocês estão levando pelo menos aí uns 4 anos no mínimo, para conseguir ter essa documentação toda em dia, com todas as partes relacionadas. Sim, exatamente. Aí agora a gente precisa criar mecanismo para poder estar acompanhando. E antes de trazer aqui para vocês uma última pergunta, queria só relembrar aqui os nossos ouvintes do nosso apoiador, a Grid Investimentos. Conheça o maior escritório especializado em RPPS, atendimento individualizado e soluções de investimentos diversificadas. Sigam a Grid Investimentos no Instagram pelo @Grid Investimentos. Daniel, na nossa última pergunta aqui então, vocês alcançaram um dos objetivos que o plano de ação de vocês estava lá constando, que era a obtenção do Progestão no nível 2, né? Como é que foi esse trabalho desenvolvido pela equipe para conseguir o certificado e quais são os próximos passos para vocês aí para a manutenção do nível 2? Aqui o Progestão, ele começou com a Sônia Mércia já pegando no pé do interventor, porque ela já vem estudando no Instituto desde quando ela entrou e ela já vem acompanhando o Progestão lá desde de 2015, acho que é medida provisória 185, e ela já vem tentando, já olhando algumas coisas que já podiam estar arrumando no Instituto. O Instituto ele aderiu ao Progestão em 2019, com a Sônia Márcia falando com o interventor da época, o Alberto. A aderência foi em 2019, aí a Fátima entrou em abril de 2019, ela começou a colocar em ação com a Sônia Márcia, sempre falando na cabeça dela. Começou algumas ações, mas primeiro, antes de começar as ações, assim, de fato, do Progestão, a Fátima queria saber como é que funcionava os outros institutos. Tanto é que a gente foi em Navegantes, a gente foi visitar aí, porque ela começou a procurar na internet, perguntar para o pessoal onde que eram os lugares mais estruturados, mais organizados. Aí a Sônia Márcia falou, Navegantes é um lugar legal. Aí a Fátima, não, vamos lá então. Aí a Fátima falou, não, vamos em Navegantes e vamos lá em Jaraguá do Sul também, que é perto um do lado do outro. Então vamos dar uma olhadinha como é que eles funcionam lá. Tanto é que, como você disse antes, há 4 anos atrás a gente foi aí fazer a visita com vocês
e a gente, nessa visita, a gente foi olhando o que precisaria ser feito para tentar trazer aqui para o Instituto. A gente pegou muitas ideias de vocês, pega até hoje, pegamos ideias do pessoal de Jaraguá do Sul, pegamos ideias do pessoal lá de São Vicente, fomos colocando aqui aos pouquinhos, e a Fátima sempre pegando o pé da gente. A gente fez visita na Secretaria de Previdência também, para poder ver o que a gente precisaria estar arrumando. A gente conseguiu arrumar algumas coisas, outras coisas a gente não conseguiu ainda. A gente fez visita no Tribunal de Contas, a gente pediu para o Tribunal de Contas vir aqui para poder fazer uma auditoria, quase tomamos uma multa por causa disso. Fomos lá fizemos visitas na CVM, conversamos lá com o Daniel Maeda, conversamos com o pessoal lá sobre os investimentos, o que poderia fazer, o que dava para fazer, e a gente, com isso, foi criando uma base para poder estar trazendo alguma coisa para cá. E a gente foi tentando trazer algumas coisas que a gente conseguia trazer para a nossa realidade, porque é bem diferente a realidade dos institutos mais novos com os institutos mais antigos, mas a gente está tentando aqui ainda. Esse é um trabalho que tem que ser contínuo, né? Ele não pode parar, mas a gente conseguiu o nível 1 primeiro, mas teve uma pendência do recadastramento, mas foi por conta da pandemia que a gente não conseguiu fazer esse recadastramento. Tinha o decreto, tinha tudo, a gente estava em andamento já para poder estar fazendo, mas não teve como fazer. Em 2022 a gente cumpriu todos os quesitos que tinha que fazer. 2022? Foi 2022 para o nível 2. Aí hoje a gente está com o nível 2, mas para isso a Fátima criou uma comissão, a comissão ficou em cima, ficou no pé de todo mundo. A Sônia Marques fazia parte da comissão, a Maria Fernanda, a Anelisa, e a gente foi estruturando aqui, cobrando de cada diretoria o que precisava ser feito, criando os relatórios, os passo a passo, os organogramas, foi arrumando aos pouquinhos. Foi um trabalho bem duro, mas valeu a pena. E hoje a comissão ela já não existe mais, porém as atribuições foram dadas para as diretorias. Esse ano as diretorias vão olhar se está cumprindo com todos os requisitos do nível 2 para poder estar mantendo, e o ano que vem a gente já vai começar tá olhando para ver se a gente consegue alcançar o nível 3. Então a gente já vai vamos criar a comissão ano que vem para poder estar buscando o nível 3 e se adequando mais e mais, né, sempre. A ideia é essa. Que legal vocês conseguirem ver que tem opção ainda de conseguir ir para frente, né? Conseguir um nível 3, não se contentar apenas no nível 2 que já conseguiram, né? Mas conseguir um melhor nível de governança para o IPREM também, né? Sim, exatamente. Daniel, queria te agradecer aí pela participação aí do nosso podcast. Obrigado por ter aceitado o convite com a gente. E queria deixar um espaço aberto aí para vocês, para poder divulgar o IPREM, para quem quiser entrar em contato com vocês, quem quiser tirar mais dúvida com vocês, porque eu imagino que a realidade de vocês não é uma realidade só do IPREM, né? Outros RPPS vivem essas mesmas dores aí, e eu acho que é legal do pessoal entender que existem vocês aí também, e vocês estão caminhando para poder resolver esse monte de pendências que tem, principalmente na área de investimentos, né? Então, qual é o contato de vocês aí? Qual a forma para poder falar com vocês? Rafael, a gente que agradece aqui pela oportunidade de estar falando com vocês e pela visita que a gente fez aí também. Agradecer a presidente aí da época, a contadora, que eu sentei com ela lá, fiquei umas 2 horas conversando com ela me mostrando os relatórios lá, como é que deveriam ser feitos. É isso, o contato para falar com a gente tem o WhatsApp 35 3427 9700, é o telefone também, normal. A gente tem um Instagram, @IPREM-Pouso-Alegre, o canal do YouTube também é o mesmo, @IPREM-Pouso-Alegre, e o Facebook e o Facebook também. É o mesmo nome. Todas as redes são essas. O pessoal, normalmente, eles pegam e ligam no telefone do Instituto. Teve um pessoal de Varginha que ligou pra gente, teve mais uns 2 RPPS que também entraram em contato com a gente. O de Varginha foi para poder falar sobre a compra de título público, que o Anderson aqui na época ele criou um passo a passo para fazer a compra de título público, mas essa criação que ele fez,
ele conversou com o pessoal de Jundiaí, conversou com várias pessoas para ver uma forma legal de fazer a compra de título público pela internet. Aí ele criou uma forma dele aqui e a gente conseguiu comprar os títulos públicos. Meio que virou referência, o pessoal meio que liga pra gente aqui para perguntar como é que faz. Mas esse daqui, quem criou foi o Anderson, isso aqui, o pessoal às vezes vem falar comigo achando que fui eu, mas quem criou foi o Anderson, isso aí tem que deixar claro para todo mundo. E o site também, nossa, teve um rapaz que ligou de um RPPS perguntando como é que vocês fizeram o site, tudo. Aí a gente passou os contatos para ele e o outro era título público também. Verdade, a Anelisa tá falando aqui que a gente criou alguns outros mecanismos de comunicação com os servidores, que é o IPREM Informa, não sei se você chegou a dar uma olhadinha, e o Minuto IPREM, que é um minuto ali para poder falar de algum benefício, alguma obrigação que o segurado tem que observar antes de determinada situação. Eu vi essa do IPREM Informa, inclusive, se não me engano, ele passa na TV Câmara aí também, né? Exatamente. É uma ação que a Fátima colocou, que a Fátima veio da Câmara, né? E ela, por ter bastante contato lá, e ela sempre está no meio, ela falou assim, eu vou usar a estrutura da Câmara lá, porque tem mais gente que usa, e eu acho que é legítimo o Instituto estar usando. Aí ela fez o convênio, tudo, o pessoal da Câmara gosta dessa interação também, foi muito bom que a gente se aproximou mais do pessoal da Câmara, e a gente se aproximou mais também dos servidores e da Prefeitura. Essas ações foram muito boas para isso, para aproximar o segurado do Instituto. Normalmente o pessoal achava que aqui era um lugar que o pessoal vinha almoçar, não sabia nem o que era Instituto de Previdência. Aquilo ali é o lugar onde o povo vai almoçar. Era isso. E com essas ações que a Fátima colocou, de Minuto IPREM, Minuto IPREM Informa, a gente conseguiu dois prêmios de inovação previdenciária, um em primeiro, outro em quinto, mas é tudo da cabecinha da Fátima. Pô, que bacana essa iniciativa dela também, né? O bom é que ela já tem vindo da Câmara, já saber que tem essa estrutura, que tinha esse potencial, foi lá e fez, né? Sim. Isso foi muito legal, foi muito bom. Bacana. Daniel, queria te agradecer mais uma vez aí por ter aceitado o convite, agradecer aí ao pessoal do IPREM aí que está acompanhando aqui com a gente também, fazer o reforço também que a data da publicação aqui do nosso episódio, né? Dia 28 de agosto de 2023, vai completar justamente 4 anos que vocês visitaram Navegantes aqui. Eu tive a oportunidade de conhecer vocês aqui, de conversar bastante e trocar muita ideia com vocês. E que bom que vocês levam isso aí para frente, né? E que esse podcast possa servir também para se espalhar muito mais também, compartilhar informação aí entre os RPPS. E também queria agradecer a cada um que nos ouviu até aqui, que já estamos fechando o primeiro ano de podcast aqui com esse nosso episódio. Mês de setembro a gente já começa a rodar o segundo ano de que seria um projeto que não sabia se ia rodar, e aqui lá estamos com 42 episódios já no ar. Então, agradecer a cada um de vocês aí, aos mais de 1.200 que já nos acompanharam aqui ao longo dessas 42 episódios diferentes. Agradecer a cada um que nos acompanha aqui desde sempre. E semana que vem a gente volta com mais um episódio novo. Então, até lá!